As últimas palavras do apóstolo Paulo aos escravos. Seja servo, seja livre, em Efésios 6, verso 8, ao que tudo indica, a palavra livre está se referindo aos senhores. Paulo imaginou escravos e senhores em pé de igualdade diante de Jesus no dia do juízo. Segundo a orientação do apóstolo Paulo, os senhores deviam agir com boa vontade por causa de sua lealdade a Cristo. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é Senhores que são escravos. Imagine que você fosse um cristão senhor de escravos e ouvisse a leitura da carta aos Efésios em seu pequeno grupo, ou até mesmo na igreja. Como você reagiria a esse conselho na presença de seus escravos? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o texto do estudo de hoje. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, verso 9. Quando o apóstolo Paulo, no texto do estudo de hoje, escreve especialmente para os mestres, ele está se dirigindo especificamente aos proprietários de escravos efésios que eram cristãos. Sua intenção não é indiciá-los por terem escravos, mas sim encorajar a conduta cristã em relação aos escravos, especialmente se os escravos fossem companheiros cristãos. Paulo motiva os mestres a se conduzirem da mesma maneira. Esse paralelo nos leva de volta à seção dirigida aos escravos, que foi tema de estudo aqui. Como escravos deveriam levar vidas completamente cristãs à medida que cumpriam seus deveres, os mestres também deveriam ser guiados por princípios cristãos. Tais princípios cristãos excluíam as ameaças dos senhores de que, sem dúvida, eram um fator contribuinte para o medo que ouvimos dos escravos. Os mestres não devem aterrorizar os seus escravos. Para enfatizar o seu ponto, Paulo então utiliza um jogo de palavras envolvendo o termo senhor ou mestre. Ele diz com efeito: tenham cuidado em sua conduta. Mesmo que você seja um mestre sobre seus escravos, não se esqueça de que existe no céu alguém que é seu mestre, assim como o deles, e ele então toca os favoritos. Todo cristão mantém em seu coração um velho Adão que precisa ser restringido pela lei de Deus. Tal restrição é o que está nessa seção curta, porém nítida, e deve fornecer aos proprietários de escravos efésios uma orientação cristã. A melhoria real, no entanto, tem que vir de um coração que aprecie o que o Mestre Supremo, o Deus o Pai no céu, fez ao enviar o seu Filho amado para nos salvar da maldição do pecado. Onde aquele mestre controla o mestre dos escravos, não haverá maus tratos aos escravos. Deste modo, o cristianismo tornou tolerável o que era basicamente uma instituição mundana aberta aos demais abusos da pessoa humana. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, que em toda a segunda metade de sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo tem falado do efeito abençoado que a graça salvadora de Deus tem sobre a vida de todo o cristão. A nova vida dos filhos e filhas de Deus, que são senhores de escravos, se mostrará em uma vida de santidade. Sua santidade está comprometida em manter o laço de unidade do Espírito e em levar uma vida de pureza pessoal. E como vimos mais recentemente, a santidade deles
se mostrará disposta a assumir as responsabilidades que Deus lhes dá, seja como marido ou esposa, filho ou pai, senhor ou até mesmo servo ou escravo. Que Deus te abençoe! Vamos orar. Deus bendito, ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes, ainda que sejamos senhores e mestres, que possamos viver com aquela perspectiva de que um dia teremos que prestar contas ao nosso Senhor e Mestre que está nos céus, de toda a nossa palavra, de todo o nosso ato, de todas as ações praticadas em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!